Olha só que legal. Então, cada vez que eu fizer esse scroll, eu tenho então essa barrinha me mostrando o meu progresso, né? Uma barrinha de progresso aí de leitura. Quando chegar ali perto do fim, pronto, deu o seu progresso. Se eu quiser voltar, volte. Legal? Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Code Drops no canal. E a ideia que eu vim trazer hoje para vocês, compartilhar com vocês, é uma ideia que eu vi num blog e eu achei muito legal. A gente estava lendo o artigo, né? Enquanto a gente ia dando o scroll, ou seja, arrastando esse artigo para baixo, ia aparecendo uma barrinha, como se fosse uma barrinha de quantos por cento eu devo ter lido daquilo, entende? Quanto que ele concluiu a leitura até chegar no final. Quando chegava no final, então ele fazia essa barrinha completar tudo. Então, eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer isso só com o JavaScript puro, legal? Dá para pegar esse código e colocar em qualquer projeto que você tiver aí, só trocando uma coisinha ou outra, já vai funcionar. Vamos ver como que funciona então? Olha só, eu vou abrir aqui o CodePen. Agora a gente não precisa mexer no HTML, a gente só pegou esse HTML para ser o nosso exemplo de código. Bacana? Vou até ver se eu diminuo um pouco aqui. E qualquer coisa eu vou aumentando e diminuindo. Legal, então essa barrinha tem que aparecer aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é construir essa barrinha, tá? Eu vou começar aqui com letbar é igual document.createElement div. Bom, essa parte aqui faz criar a barrinha, tá bom? Então, eu estou criando um elemento. Depois que eu criar esse elemento, eu tenho que fazer o estilo do elemento, tá bom? Estilo da barrinha. Pronto. Estilo da barrinha. Qual que é o estilo que eu vou querer nela? Então, vou pegar bar style, tá? E dentro desse style eu vou adicionar uma altura. Opa, não é CSS aqui, é JavaScript, às vezes eu confundo. Mas a altura que eu vou colocar aqui é de 4 pixels, tudo bem? Por enquanto não vai aparecer nada em tela, mas eu vou só fazer uma configuração aqui para que apareça algo em tela pra gente, tá? Vou colocar aqui, quem sabe, uns 500 pixels de largura, tá? Eu vou colocar aqui uma cor de fundo, background color, vou colocar como 6633cc. Tá, ainda não apareceu, né? Você vai perceber que ela ainda não apareceu. Por quê? Porque a gente precisa adicionar essa barrinha ao nosso elemento, algum elemento aqui. Qual que é o elemento que mostra as coisas em tela? É o body, lembra disso, né? Então, a gente vai pegar no document body e vamos adicionar o append, usando append, nós vamos adicionar a barrinha, legal? Bar. Tá, a gente vai aguardar um pouquinho, e aí eu quero mostrar para você o seguinte, console log, aqui é o console log do navegador agora, com F12. Aí então eu vou pesquisar agora esse miolo aqui, certo? E vou procurar um dos últimos elementos desse body, porque aqui, você sabe que aqui vai ter um body. A gente está numa ferramenta muito grande que é o CodePen, né? Então a gente não olha o body do CodePen. A gente vai olhar esse body aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui tem um fechamento de um body, tá? Dentro desse iframe. Aqui é um iframe que está recebendo essa página do CodePen. Legal. Então, HTML, body, fechamento. Olha o append. O append fez colocar para mim essa altura de 4 pixels e uma largura de 500 pixels, beleza? Então, quer dizer, essa div, ela existe aqui e faltou só o background. Ah, sim, ó, já vi o erro aqui. Faltou o background color nessa div aqui para ela ter uma cor de fundo. Bom, mas eu já sei que ela existe, ela está na minha página. O grande lance é que ela vai estar lá no final da página. Legal? Por algum lugar aqui vai estar esse elemento que a gente criou. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse elemento, primeiro, é um elemento que tem que ser fixo, ou seja, sempre que eu abaixar aqui, que eu der scroll, ok? Esse elemento vai ficar fixo aqui em cima para mim, mudando a sua largura. Legal? Então essa é a lógica. Então vamos lá. Bar style, vamos colocar ele como um position. Então o posicionamento dele é fixo, fixed. Legal? Lá em cima, então, bar style top de 0, ou seja, ele vai estar posicionado lá em cima, e um bar style left vai ser lá no cantinho 0 também. Então ele tem que vir aqui para esse canto aqui. Bacana? Então ele tem que ficar, para mim, nessas posições. Agora, provavelmente, eu preciso mudar o posicionamento do eixo Z dele, né? Então você sabe que a gente tem o eixo, vou fazer assim, ó. A gente tem o eixo X, que é daqui para cá, ó, nem precisou mudar, que ele já apareceu ali para mim. Mas o que eu ia dizer, para garantir, né? A gente tem o eixo X e a gente tem o eixo Y, ok?
Então, esse é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. E a gente tem um eixo, que eu vou até tentar fazer assim, imagina que ele está vindo aqui para sua cara, aqui na sua frente da sua tela, tá bom? Que é o eixo Z. O eixo Z é o eixo de profundidade, então imagina que ele está vindo assim pra gente, ó, tá? Então esse é o eixo Z. Então eu vou garantir que ele fique sempre acima de tudo, mudando o Z, o style, Z index dele, tá? Vou colocar como 999, que é assim, é um posicionamento bem aqui para frente. Então, por mais que outros elementos venham querer tomar espaço dele, ele vai ficar sempre acima, ó, sempre acima dos elementos. Por enquanto tá fixo, né? Tá sem lógica nenhuma ainda, ele tá fixo, mas tá funcionando do jeito que a gente imaginou de layout, beleza? O que mais que eu posso pensar aqui do layout? Eu acho que só uma transição vai ser bem legal, mas a transição eu coloco depois, assim que ele estiver mudando, pra gente ver essa transição ficando legal. Eu acho que isso aqui tá bom. Então isso aqui que a gente fez aqui, ó, adiciona no corpo do HTML, né? No corpo da página. Tá bom? Adiciona no corpo da página. Agora, a gente precisa de uma lógica, né, de atualizar a barrinha. Uma lógica para atualizar a barrinha. Só que para atualizar a barrinha, a gente precisa verificar o movimento, tá, do scroll, ou a alteração do scroll. E isso é um evento aqui do JavaScript. Então eu posso pegar um document, add event listener. Então eu estou adicionando um movedor de eventos no documento e ele vai ficar ouvindo o scroll. Bem tranquilo, né? Vai ficar ouvindo o scroll. A gente vai executar uma função aqui anônima em formato de arrow function, certo? Lembrando que isso daqui é o mesmo que fazer uma função anônima, tá bom? Opa, uma função anônima, ok? Então, vamos lá. Uma arrow function aqui, já resolve pra gente. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Beleza. E aqui eu vou fazer uma lógica para que toda vez que ele passar por essa função do scroll, ele atualize essa barrinha para mim, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte primeiro. Primeiro de tudo, essa barrinha sempre vai ter uma largura de 0. Eu só deixei... ela vai começar com uma largura de 0, claro. Eu só deixei por 500 para que a gente pudesse ver. Fechou. Feito isso, a gente pode fazer o seguinte agora. O que que a gente tem aqui, certo? Que vai saber o tamanho ou a lógica, qual que é a ideia que a gente precisa aplicar aqui para saber quando ele chegar no final. Aqui, ó, no final, acho que o final é aqui, não sei. No final desse texto, tá? Então a primeira coisa que eu preciso saber é o tamanho, ó, o tamanho da caixa, vou escrever assim, ó, da caixa que contém o texto. Vamos primeiro pensar na lógica, depois eu já vou buscando isso para você. Depois que eu sei o tamanho que tem isso daqui, certo? O tamanho que está isso daqui, eu preciso saber em que posicionamento da página eu estou andando. Então, ó, toda vez que eu estou dando scroll, essa página ela está se movimentando aqui, certo? E ela tem já na própria DOM tem uma coisa que fala pra gente em que posição dessa página a gente está. Então, olha, em que posição, ou verificar, né? Verificar em que posição da página eu estou. Tudo bem? Bom, vamos pensar um pouquinho mais nesse algoritmo e nessa lógica que a gente está aplicando aqui. Bom, então se eu tenho algo que está me dizendo em que posição da página eu estou, você imagina comigo, por enquanto você imagina, daqui a pouco eu te mostro, que quando ele chegar nesse momento aqui, ele provavelmente vai ter quase que a mesma altura, né, que a gente tem no corpo desse texto. Então vamos supor que o corpo desse texto tem uma altura de 5.000. Então quando ele chegar mais ou menos por aqui, ele vai falar pra gente que essa página está na altura, está com a posição dela mexendo aqui pelos 5.000. Aí vai ter um pouquinho mais para baixo e tudo mais, ela vai, mas não tem problema. Ou seja, quando chegar a 5.000, veja bem, quando a posição estiver em 5.000, já que essa altura é 5.000, então eu estou em 100%. Então o que eu preciso aplicar aqui? Uma regra de 3 simples. Poucas coisas eu decorei da matemática, tá bom? Pouquíssimas. A regra de 3, eu descobri que ela serve para muita coisa e por isso eu falei, não, essa eu preciso saber. Como que funciona uma regra de 3, né? Supondo que eu tenho aqui, então, vamos lá. Eu tenho aqui posição, eu vou escrever um P de posição, tá? O P de posição está para quantos? Essa que eu vou querer saber. Só que eu sei que a altura da minha página é 5.000. Lembra que eu falei 5.000, né? Então 5.000 é a altura da minha página.
equivale a 100%. Equivale a 100% da leitura, da minha leitura, né? Ou seja, 100% que eu vou aplicar depois nessa barrinha aqui, tá? Então, se 5.000 equivale a 100%, quanto é que vai valer o meu posicionamento? Esse posicionamento é uma coisa variável, ele vai mudar sempre, mas vamos supor que o posicionamento está em 5.000 aqui. Você já sabe que 5.000, 5.000, você vai olhar um para o outro e vai entender, é 100%. Certo? Mas e se tivesse a regra de 3 aplicada, né? Então, se tivesse em 1.000, vou colocar 1.000, tá? A regra de 3 diz pra gente o seguinte, cara, você vai ter que multiplicar isso daqui, tá? Então, 1.000 multiplicado por 100, e você vai ter que pegar o resultado disso e dividir por isso aqui. Essa é a regra de 3 simples, ok? Então, pegando essa ideia que eu falei na calculadora, se eu tenho 1.000, né, no posicionamento da minha tela, 1.000 vezes 100, eu tenho 100.000, dividido, ok? Dividido por 5.000. Eu tenho 20% da minha página. Agora, se você conseguir fazer as contas rapidamente, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 20, 40, 60, 80, 100. Perfeito. Então a regra de 3 funciona, né? Então eu preciso aplicar uma regra de 3 para poder saber que largura que eu tenho aí. E quando eu aplicar a regra de 3, eu vou atualizar a largura da minha barra. Tranquilo? Então já entendemos a lógica, agora vamos aplicar com o JavaScript. Primeiro, então, eu preciso saber o tamanho da caixa que contém um texto. Qual é essa caixa que contém um texto? Então eu vou abrir aqui o meu F12. No meu F12 eu quero pegar essa caixa do texto aqui. Eu vou pegar o inspetor de elemento, vou clicar aqui. Eu acho que aqui, até colocando aqui em cima, ó, que legal. Colocando aqui em cima, eu já tenho algo bem interessante. A div que contém esse texto, ela chama postWrap, legal? E aqui ele já até mostra para mim a largura. Isso eu mexo o mouse e não dá. Mas deixa eu ver se eu der uma travada. Beleza. Ele mostra aqui para mim a largura e a altura dessa div. Ok? Então, ele já mostra para mim. Significa que eu tenho isso disponível para mim aqui nas minhas coisas. Eu só preciso pegar a div postWrap. Então, tamanho da caixa. Vou fazer assim, ó, const postWrap é igual a document query selector, ou seja, eu vou procurar no meu documento um cara que tem a classe postWrap. Show de bola? Eu não preciso dele toda hora buscando isso daqui no scroll, tá? Então o que significa? Que essa função aqui, ó, ela está sendo executada toda hora que eu der o scroll. E eu vou mostrar isso para você já, porque isso eu ainda não mostrei, talvez ainda surja uma dúvida, né? Então, criar a barrinha, deixa eu só tamanho, pegar o container do texto. Pronto. Agora eu vou mostrar para você aqui que a gente vai entrar nesse console log. Eu vou escrever aqui, ó, updating. Ou seja, sempre que der o scroll, vou habilitar meu console aqui, vamos limpar e vamos ver o seguinte. Vou esperar, né? Tá carregando aí, ele sempre leva um tempinho, e vou começar a scrollar a página. Olha ali, ó. Quando eu começo a dar o scroll, ele começa a me dar o update. Legal? Então, se eu tenho postWrap, o que é que eu tenho no postWrap? Ponto, aqui é o grande lance. Offset height. O offset height vai mostrar para mim a altura que eu tenho nesse meu postWrap. Então, qual que é a altura do postWrap? Ela é, nesse caso, uma altura que vai ficar sempre a mesma, ó, sempre a mesma, 5.895. Para esse tamanho dela. Claro, se eu venho mudando isso daqui, pode ser com F12, ela mudou para 6.319. Tudo bem? Ela mudou a altura dela, mas ela é uma altura fixa, que é a altura do texto. Pronto, eu já tenho a altura. Já tenho parte da minha regra de 3, lembra? Agora, outra parte da regra de 3 que eu falei é verificar em que posição da página eu estou. Então, deixa eu comentar esse console log aqui. Vou colocar aqui. E para eu saber disso, eu preciso pegar na minha window, ou seja, na minha janela, eu preciso pegar aqui o page y offset. Pronto, o page y offset vai sempre falar para mim a posição atualizada da minha página quando eu der o scroll. Então eu vou começar a scrollar, aí ele saiu do 0 provavelmente, né? Aqui ó, voltei tudo, tá no 0. E aí ele começou 4, pá. Vamos ver se ele chegar lá no finalzinho, se vai estar perto daqueles 5.800. Ó, vamos chegar lá no finalzinho. Olha aqui, passou até, né? Aqui já chegou. Por aqui mais ou menos... Não, por aqui mais ou menos ele passou, chegou aqui nos 5.800. Aqui, pronto. Lá, agora foi, quase. Mas por aqui, exatamente por aqui, ele mostrou para mim que o posicionamento do meu eixo Y, ou eixo Y da minha window, o posicionamento está sendo atualizado sempre. Então você lembra que na regra de 3 eu tinha algo fixo,
que é esse cara aqui, de um lado, que eu estava falando como 5.000, lembra disso? E eu estava falando que eu precisava ter const, vou escrever como text height, tudo bem? Altura do texto. E vou colocar nesse daqui, verificar que posição da página eu estou. Então, const page position. Tá? Tudo bem? Page position, position y, tanto faz. É só para que eu saiba o que eu tenho aqui. Ok? Se eu quiser fazer dessa forma, tá tudo certo. Ok, vamos deixar dessa forma para a gente entender. E agora aqui eu vou aplicar a regra de 3. Eu vou colocar numa variável também, e vou chamar ela de updated bar. Tudo bem? Então lembra da regra de 3? O número fixo vezes 100%. Ok? Número fixo, quem é? Text height vezes 100, que é o 100% que eu vou querer, então eu vou fazer só vezes 100, tá? Dividido pelo page position y. Era assim que eu falei? Agora eu quero ver o momento da atenção. Foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei. Eu falei que o posicionamento da página mudando é o que ele vai fazer na regra de 3, né? Então eu vou mostrar aqui na telinha de novo, tá? Porque isso é muito importante a gente entender da regra de 3. Então o valor fixo, que eu vou colocar como f, equivale a 100, tá? E o valor variável, que eu vou colocar como v, ele equivale a quanto, né? A gente tinha aqui uma interrogação a quanto, então eu preciso fazer cruzado. Esse vezes esse que divide com esse. Ah, agora sim, muito bem se você prestou atenção. Então eu pego o valor que varia vezes 100 dividido pelo valor fixo. Agora eu tenho um valor aqui que está sendo atualizado constantemente e ele vai de 0 até passando do 100, tá? Ele vai até passar do 100. Mas vamos lá, console.log updated bar. Vou colocar aqui para que a gente possa verificar ele, limpar, cadê? Pronto, limpou. Tá? Então eu vou começar agora, fazendo o scroll. Assim que ele terminar de carregar, ele sempre demora um pouquinho mesmo, fique tranquilo, tá? Daqui a pouquinho ele aparece aqui pra mim. Deixa eu só ver se eu não errei alguma coisa, né? Às vezes eu errei alguma coisa, porque ele parou de me dar o console.log. Não sei se você percebeu também. Eu não tenho mais o console.log aqui. Vamos ver se deu algum erro. Terminou os erros, eu acho. Ah não, tá sim. Deve ter dado alguma falhazinha aqui no CodePen. Mas tá tudo legal. Então você percebe que agora eu tenho um valor aqui nesse bar, né? Que ele tá mudando sempre. Legal? E esse valor vai até 100%. Pronto. Agora que eu tenho isso, é aquilo que eu falei para você. Eu preciso pegar a barrinha e atualizar a sua largura, tá? Então pegando aqui, eu vou adicionar a largura que vai estar me dando ali, mas eu vou colocar o 100% que a gente tem nela, né? Então, ou a porcentagem, né? 100% não, mas eu vou colocar a porcentagem que eu quero que ela tenha. Então, no começo, ela vai começar como pequenininha, agora eu vou ir baixando. Olha que legal. Começou a mexer. Você viu ali que legal? Ela foi até mexer lá em cima, até voltar aqui. Aí, entra aquele lancezinho, só uma perfumariazinha, uma transição, né? Bar, style, transition. Eu vou colocar como uma transição de aqui uns 0.2 segundos. Uma transição para ele ter um pouquinho mais de suavidade, né? Quando ele for mudando aqui. Olha só que legal. Então, cada vez que eu fizer esse scroll, eu tenho então essa barrinha me mostrando o meu progresso, né? Uma barrinha de progresso aí de leitura. Quando chegar ali perto do fim, pronto, deu o seu progresso. Se eu quiser voltar, volte. Legal? Então, é essa a ideia que a gente fez aqui. Ah, só faltou aqui eu colocar esse atualizar a barrinha. Só para não ficar meio sujo esse código, eu posso falar que isso daqui é relativo à atualização da barrinha, então eu coloco ele numa função, tá? Function update bar. Deixo ela na função aqui, posso fechar essa função, e aí eu troco esse scroll pela função. E ainda, se eu quiser dar uma melhoradinha aqui, em termos de esperar a minha janela carregar, window add event listener load. Então, quando a minha window carregar, eu vou executar uma sequência de funcionalidades. Nesse caso, aqui. Nesse caso, verificar o movimento do scroll. Quando eu verificar o movimento do scroll, eu vou chamar a função updateBar, que ela está fazendo toda a funcionalidade para mim, e depois cada uma dessas daqui também, se eu quiser organizar esse código, colocar dentro de funções também, vai ficar bem legal. Beleza? Então, tá ali funcionando, funciona tanto para essa parte visual dessa forma, como também para uma parte visual menor, né? Se a gente estiver aqui no mobile, alguma coisa assim, que ele vai estar menorzinho, esquece esse console aqui, vamos focar nessa parte aqui, ó.
a gente percebe que ele funciona também legal. Beleza? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse Code Drops, onde a gente mostra um pouquinho mais como manipular as coisas da DOM com JavaScript e aí fazendo essa barrinha de progresso da leitura do nosso texto. Espero que tenha feito sentido para você. Um abração do Maicão e até mais. Tchau!